Olá, meu nome é William Antônio Teles de Rezende Junqueira Franco e Werneck, nascido aos 25 de dezembro de 1999 e sou da nona geração da família Junqueira no Brasil. Bom, eu acredito que seja de conhecimento de todos, pelo menos de todos aqueles que são amantes da equiticultura no Brasil, que foi pelas mãos da família Junqueira que o Manga Larga teve o seu nascimento, né? A criação de cavalos da nossa família, ela tem origem antes da vinda da família real para o Brasil. É, Quando são examinados os documentos da Cordelaria Real da Cachoeira do Campo, nós vemos que lá já existia cavalos, éguas, junqueira, né? E os outros cavalos que não tinham uma caracterização própria eram tratados como cavalo de fora. E o Junqueira, ele já era um cavalo especial. Bom, o pontapé inicial do Manga Larga Marchador vai ser no ano de 1812, quando Gabriel Francisco Junqueira, o Barão de Alfenas, do qual eu sou descendente, ele ganha de Dom João VI um cavalo alter, né? Porque era costume nas cortes europeias, pelo menos naquele período, estava muito em voga a criação de cavalos. E quando a corte vem para o Brasil fugindo de Napoleão, eles trouxeram alguns exemplares, né, desses animais e o barão foi agraciado com um cavalo da raça Alter por parte de Dom João VI, que segundo a tradição se chamava Sublime. E esse garanhão acasalado com éguas de sangue berbere, né, já criadas pela família Junqueira, veio dar origem ao que a gente conhece como Manga Larga Marchador. Claro que a família Junqueira ela tem início a partir dos anos de 1750 aproximadamente, quando João Francisco, um português, natural da vila de São Simão da Junqueira, ele vem para o Brasil, aqui ele escolhe o sul de Minas para desenvolver as suas atividades, e no Porto, quando ele foi perguntado qual era o seu nome completo, ele disse João Francisco, perguntaram para ele, João Francisco de quê? Como ele era natural da vila de São Simão da Junqueira, ele diz: ponha lá da Junqueira. Então ele adicionou o nome da cidade onde ele nasceu ao seu próprio nome, como era costume na época. E devido à lei do menor esforço, né, as pessoas, a princípio, acreditam-se que chamavam ele de João Francisco da Junqueira, mas encurtaram e passou a ser João Francisco Junqueira, e o que se tornou o sobrenome da família, né? Seria, no caso, o pai do Barão de Alfenas. Então, com o falecimento do patriarca, João Francisco, ele, nas divisões das fazendas, o Barão de Alfenas vai ficar com a fazenda do Campo Alegre. E nós temos, ao mesmo tempo, a fazenda do Favacho, né? Fazenda do Favacho, que nessa época já pertencia ao João Francisco Junqueira Filho, que era o capitão do Favacho. E o João Francisco Junqueira Filho teve o José Frauzino Junqueira. E o Major José Frauzino Junqueira, ele, paralelamente ao Barão de Alfenas, ele vai dar ênfase, ele vai dar selecionamento ao cavalo Manga Larga Marchador, até porque o seu tio, Gabriel Francisco, Barão de Alfenas, ele desenvolvia muitas atividades políticas no Rio de Janeiro, e o José Frauzino, ele, como vivia na fazenda, era um homem rural, ele tinha mais tempo, né? Na verdade, não acredito mais tempo. Ele tinha maior oportunidade de se dedicar à criação dos animais, né? Ele era um contemporâneo do Barão. E é muito importante falar sobre a figura de José Frauzino, porque ele era um homem visionário. Ele, em determinado momento, ele viu de Carlos de Sá Fortes um cavalo que ele acreditou que seria o futuro da raça, e o Carlos de Sá Fortes pediu um valor muito alto por esse cavalo. Ele negociou e trocou 40 vacas holandesas por um cavalo, né? Que para a época era um investimento inédito, porque nessa época o gado vinha todo de navio, vinha todo da Europa, então assim, além do fato que a vaca dá leite, né? Então assim, foi um investimento inédito e foi tão grande esse investimento que esse cavalo veio a ter o nome de Fortuna, né?
e o Fortuna vem a ser um dos pilares do Manga Larga Marchador. Posteriormente, para o cerimonial de seu casamento, ele adquiriu um outro cavalo chamado Gregório, que também vai ser uma das veias do cavalo Manga Larga Marchador. Bom, essa é uma síntese muito rápida, né, a respeito da história do cavalo Manga Larga Marchador. Existem muitas versões acerca do porquê o nome Manga Larga. A versão que, pelo menos, eu creio como a mais sensata, e acredito que é a que ficou, é porque o barão tinha uma intensa ligação com a família Werneck, no Rio de Janeiro, e esses Werneck tinham uma fazenda chamada Fazenda Manga Larga. E esse pessoal da Fazenda Manga Larga começou a adquirir cavalos do sul de Minas, e as pessoas começaram a notar que esses cavalos eram cavalos diferentes, pelos mais variados motivos, e quando iam ao sul de Minas, eles chegavam e diziam, né, eu quero cavalos iguais àqueles da Fazenda Manga Larga. E também pela lei do menor esforço, quero cavalos manga larga. E isso aí vai se perpetuar. Só uma anedota, uma descendente da Helena Nicésia, que é uma das filhas do barão, chamada Petronília, que é a atual responsável pela linhagem dos criminosos, uma linhagem de tradição no Manga Larga Marchador. Ela tem uma versão própria e particular que foi transferida até ela pelos seus antepassados, que diz que, na verdade, o barão estava observando seus cavalos e um dos escravos na própria fazenda Campo Alegre disse para o barão que o cavalo era diferente, que o cavalo tinha mangas largas. Bom, enfim, não existe um consenso a respeito do porquê o nome Manga Larga, mas existem versões e entre essas, acredito que a mais sensata seja a da Fazenda Manga Larga, mas gostaria de deixar registrado também, né, essa outra versão, que é uma versão que foi passada de geração em geração por descendentes diretos do barão, que dizem que esse nome veio a partir da observação direta de um escravo que estava ali observando, né, todo aquele movimento, notou e registrou, e o barão achou aquela observação condizente. Bom, mas saindo da parte histórica e chegando até mim, a minha ligação com cavalos ela se dá desde quando eu nasci, né, a vida inteira. Minha família, uma família de ruralistas, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E a partir do ano de 2018, eu dei o pontapé inicial na minha própria criação de cavalos, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas para chegar no atual estágio que ela chegou, o fator decisivo foi uma viagem à fazenda do Favacho, no ano de 2023, e de lá eu decidi que eu criaria cavalos da linhagem Favacho, e daí para frente resolvi adquirir esses animais e dar seguimento a essa criação. Então hoje todo o nosso plantel, tanto de matriz quanto de reprodutor, são Favacho. E também o canil, né, o nosso canil de Foxhound, vem também dessa tradição da criação de cães, que sempre foi uma paixão da família, e se consolidou a partir de alianças comerciais com Rogério Junqueira Meirelles e Breno Meirelles, né? Ambos descendentes da Fazenda Angaí. Rogério também descendente da Fazenda Treituba e também descendente da Fazenda da Bela Cruz também. Hoje nós estamos alocados no Aras Centauro, em Uberlândia, Minas Gerais, e nós fazemos um convite para que todas as pessoas as quais se interessem e queiram conhecer o verdadeiro Manga Larga Marchador, queiram conhecer os cavalos originais do sul de Minas, que estejam entrando em contato. Nós estamos à inteira disposição para poder mostrar a nossa tropa e divulgar o nosso trabalho. E assim como os caçadores de todo o Brasil, né,
que desejem cães de caça de qualidade e legítimos, né, que vêm de linhagens de tradição, nós também estamos à inteira disposição. E para finalizar esse momento, eu gostaria de ler um pequeno artigo de Rubens Junqueira de Andrade Filho, o Rubinho do Favacho, e me situar um pouco dentro das linhagens do Manga Larga Machador. Eu peço licença para poder ler esse artigo que se chama A Caçada na Família Junqueira. Ninguém sabe ao certo como foi que começaram as caçadas na família Junqueira. Supõe-se que naquele tempo não haviam cidades e não haviam também meios de diversão. Por isso foi despertada a ideia e com isso começaram as caçadas. O primeiro Junqueira a ficar famoso por sua loucura pela caçada foi Francisco Marculino Diniz Junqueira, o Capitão Chico, nascido a 7 de outubro de 1829 e falecido a 15 de março de 1887. Com a mudança de seu pai de Minas Gerais para São Paulo, veio se estabelecer na Fazenda Invernada, entre Jabuticabal e Barretos. Ele era um caçador famoso pela sua bela matilha, naquela época todos nacionais, pois só mais tarde, ou melhor, muito mais tarde, por volta de 1940, é que o senhor Olímpio de Souza Andrade importou dos Estados Unidos os primeiros exemplares da raça Foxhound, que é essa raça aqui. Vemos aí que por volta de 90 anos só se utilizaram nas caçadas o cachorro nacional, animais de olfato muito apurado e de grande velocidade, porém de latido ruim que não urravam como os americanos, e sim latiam como simples vira-latas. E por isso a raça está praticamente extinta. Sabemos de um criatório na cidade de Curvelo e em Cruzília na fazenda do Favacho, onde ainda se conservam alguns exemplares. Depois da importação dos 3 primeiros exemplares Foxhound, aconteceram ainda outras importações dos Estados Unidos, da Inglaterra e recentemente de Portugal. Assim, hoje se apresenta somente Foxhound em todo o Brasil. A caçada no começo era muito diferente daquilo que é hoje. Antigamente todos caçavam armados, ou seja, a intenção era matar a caça. Hoje o ideal é outro, é ver o trabalho do cachorro, ver o cachorro caçando e apreciar a música dos latidos, ou melhor, dos urros. Em suma, ver os cães caçarem e nunca matar a caça. A caça preferida da família é o veado, havendo também caçadores de paca e capivara. A caça ao veado realizava-se da seguinte forma: levanta-se bem cedo, selam-se os cavalos logo depois do almoço, isso pelas 8 horas da manhã, o que mais parece o de jejum dos americanos, e sai-se para o mato com sanduíches e café. No lugar em que se deseja caçar, põe-se os cães no mato e estes irão procurar a trilha por onde o veado passou de madrugada, pastando e bebendo água. Achando a trilha, o cão urra e os outros se deslocam até lá, ajudando-o a trilhar. Normalmente, logo depois, descobrem o local onde o veado está, quase sempre numa moita bastante fechada de ramos. Quando os cães estão chegando, o veado sai da moita e corre em disparada. Os cães percebem o cheiro e saem correndo atrás e os cavaleiros acompanham como podem, ou seja, o mais próximo possível dos cães. Para isso é preciso pular valas, córregos, alguma ponte caída, matar burros, cercas de arame, o que exige muito dos animais, tanto para pular obstáculos, como para testar a sua resistência, pois a todo tempo se vai a galope. Isto segue-se o veado até o veado enganar os cachorros, ou seja, pegar uma estrada onde os cães não conseguem cheirar, ir e voltar em uma mesma trilha, e assim que se descobre o rastro do veado, sai-se novamente a galope, o que exige ainda mais do animal. Quando o veado nota que os cães estão muito longe dele, torna-se a deitar em outra moita para descansar. Quando os cães chegam, ele torna a sair correndo, e isso gera em média 2 desamoites. Depois, segundo, ele começa a se cansar e é hora de tirar os cães de trás dele. Um caçador chama os cães, outro vai para onde eles estão para raiar com os mesmos, para que assim não continuem a perseguir o veado. Tira-se os cães da trilha e chega-se o final da caçada. Se ainda for cedo, procura-se outro veado. Se não, volta-se para casa e aparecem os primeiros sinais da noite. Como já dissemos, a caçada perdura todo dia e é realizada pelos Junqueira em cavalos manga largas de seus criatórios. Outros caçadores famosos depois do Capitão Chico foram o Coronel Olímpio de Souza, Otto Junqueira da Fazenda Treitubo,
Gabriel Forte Junqueira, o Coronel Bilota, Pedro Junqueira Reis e outros mais. Dizem-se por aí que para ser junqueira é preciso ser antes de tudo fazendeiro, manga-larguista e caçador. A caçada na família já deixou de ser um hobby ou um esporte. É hoje assim como um tipo estranho de dever ou religião. O tempo da caçada prova que o animal tem que possuir necessariamente um andar cômodo, e como as caçadas começam mais ou menos na época da criação dos cavalos na família junqueira, fica provado mais uma vez que os animais eram de andamento cômodo e não cavalos de trote, como é comum vermos na Inglaterra e na Europa como um todo. Quando afirmamos que o manga larga é o cavalo de caçada brasileiro acima da divergência, falamos de um animal que possui todas as características e andamentos que atendem a esse tipo de esporte. E por fim concluímos dizendo que o verdadeiro manga larga é aquele que sobe e desce e não aborrece. E para concluir a minha fala, eu gostaria de me situar dentro das fazendas antigas do sul de Minas. Então aqui nós temos um panorama geral das fazendas às quais eu sou descendente. Os meus avós, pais do meu pai, eram primos, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E o meu avô era descendente da fazenda do Favacho, da fazenda do Campo Alegre e da fazenda da Treituba. E a minha avó era descendente da fazenda da Bela Cruz. Então, todas essas fazendas são fazendas pilares e fazendas muito importantes para o manga larga machador. Então, eu gostaria de concluir dizendo que será uma imensa satisfação receber todos aqueles que desejam saber mais da história e desejam ter a oportunidade de adquirirem animais com excelentes qualidades, tanto de andamento como de morfologia, e que tenham seus pedigrees sangue dos animais históricos da raça, assim como eu deixo à inteira disposição, né, os nossos cães. E enfim, essa é a minha mensagem e aguardo cada um de vocês, será um prazer.